Doutora Lu, como é que eu esterilizo os utensílios do bebê? Será que é só fervendo ou será que tem alguma outra opção? Você quer falar sobre isso? Também é uma coisa que te angustia? Então, nada de angústia. Vem assistir esse vídeo comigo e a gente vai conversar sobre esterilização dos utensílios do bebê. Então, vem! Vamos lá, gente, vamos conversar sobre esterilização. O bebê tem muitas tralhas, mas o bebê que amamenta tem muito menos, né? Graças a Deus, né? Quem amamenta não precisa de mamadeira, nem chupeta, nem bico de silicone, nada disso. Mas nem todo mundo tem a felicidade ou a sorte de amamentar exclusivamente. E aí acaba tendo vários utensílios. E aí, como é que a gente faz para garantir que esses utensílios, seja mamadeira, copinho, sondinha, relactador, bico de silicone, seja o que for, estejam limpos adequadamente para que não levem contaminação para o bebê? Porque o importante é que sejam esterilizados para que não caia nenhum bichinho ali, nenhuma bactéria que possa dar infecção para o bebê. Não possam dar diarreia, nem candidíase e nem nada disso. Então, como que a gente vai garantir uma boa esterilização? Eu estava estudando, que eu sempre gosto de estudar, e o vídeo de hoje é baseado no manual do Ministério da Saúde. Eu vou colocar depois aqui a descrição, porque eu adoro esse manual, um novo manual do Ministério. E aí eu estava vendo, relendo, que eu adoro estudar, e eu descobri, aliás, eu relembrei que não é só a fervura. Pois é, eu vou dar para vocês hoje 3 opções de esterilização. Porque fervura é a mais comum, mas também, né, gente, eu vou contar para você, é um trem complicado. Eu mesma, né, quando eu tava no meu pós-parto, às vezes eu esquecia, já derreti coisa, e é um perigo. Às vezes a gente deixa lá, queima a panela, derrete o utensílio, que na época eu usava o relactador, derretir custa caríssimo, e aí era um prejuízo. Então, a gente vai conversar sobre isso. Mas antes da gente botar lá no esterilizador, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar em qualquer utensílio que vá para a boca do bebê ou que chegue perto da boca? Lavar. Sempre a primeira coisa é lavar com água e sabão. Água e sabão é o nosso aliado principal, porque ele realmente mata grande parte dos micro-organismos. E não custa quase nada. Então, a primeira coisa é lavar bem com água e sabão. E aí depois a gente vai ter a esterilização. São 3 opções de esterilização que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. A primeira é a mais comum, que é essa que eu falei, que é a ferver. Quando a gente coloca os utensílios numa panela, né, lá para ferver, e a gente espera 15 minutos fervendo. Preste atenção que os 15 minutos de relógio começam a ser contados depois que está fervendo a água. Não é para contar os 15 minutos na hora que você liga o fogo, não. São 15 minutos de fervura. E aí outra coisa que é importante, que ninguém tinha me contado quando eu era mãe de primeira vez, eu deixava o trem lá esfriar lá dentro. Aí perde todo o processo. Você tem que tirar os objetos quando passou os 15 minutos de fervura. Você vai pegar uma pinça, cuidado para não se queimar, e vai colocar os objetos sobre um paninho limpo, em alguma mesa ou na bancada que esteja bem limpinha. E você coloca de boca para baixo sobre um papel toalha ou sobre um pano. Melhor, você põe um pano limpo e um papel toalha em cima do pano limpo. Porque se você colocar só no papel toalha, ele vai encharcar e aí vai dar uma lambança. Então você põe um paninho de prato, e aí você põe um papel toalha, e aí você emborca de cabeça para baixo. Emborca é bom, hein? Eu, a mineira, hein? De cabeça para baixo os utensílios e deixa secar. Nunca seque no pano, tem que deixar secar naturalmente. Então, essa é a primeira coisa, você usar a fervura
por 15 minutos e tirar enquanto está quente. Segunda opção de esterilização é a mais moderna agora, né, que tem sacos de esterilização. Eu achei o máximo quando eu vi isso. São sacos que você coloca lá os utensílios dentro e aí tem cada saco, tem caixas também, e você tem água, você tem que colocar água até um risco, tem uma marcação no saco, ou também no esterilizador, e você põe no micro-ondas, e aí ele faz todo o trabalho. Qual é o cuidado? Para você não se queimar. Porque na hora que sai, é igual pipoca de micro-ondas, sabe? Que sai aquele vapor, a água fica fervendo. E aí você tem que tomar super cuidado para você não se queimar na hora de tirar o esterilizador do micro-ondas, porque aquela água aí, né, enfim, sai queimando para você não se queimar. É uma segunda opção de esterilização, esses aparatos que vendem agora. Qual é a outra, né, probleminha? O custo, né? Você ferver no fogão, tá lá o fogão em casa, e a panela tá em casa. Agora você tem que comprar esse aparato, seja um saco que você coloca dentro ou essa caixa plástica que você compra dentro. Mas eu acho que você vai pensar, o preço do gás hoje, que tem que ferver por 15 minutos, eu acho que até que vale a pena investimento, tem que fazer como. Terceiro tipo de esterilização, você usar hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é o que está dentro da cândida, é o componente ativo da cândida. Só que não é para você usar a cândida que você usa lá para lavar sua roupa, porque a cândida que usa para lavar roupa às vezes tem perfume e tem outro componente. Tome cuidado, você tem que olhar bem se a cândida que está na sua casa não tem outro tipo de alvejante ou se não está com perfume, não pode. O hipoclorito de sódio tem que estar puro e ele normalmente tem que estar 1% ou até 2,5%. Aí eu vou te explicar. Se for a 1%, você pode usar 2 colheres de sopa para cada 1 litro de água. Então você vai fazer uma solução clorada. Aí essa solução clorada, você coloca os aparatos dentro ali por 1 hora para esterilizar, no mínimo 1 hora. Se 1%, então repetir, 1% de hipoclorito de sódio, você usa 2 colheres de sopa para ficar 1 horinha parada. Se o hipoclorito de sódio que você tiver na sua casa é mais forte, é 2,5% a concentração, em vez de você usar 2 colheres de sopa, você usa 1 colher de sopa só para cada litro de água. E aí você deixa lá paradinho, descansando os utensílios por 1 hora. Essa é uma boa solução. O hipoclorito de sódio tem sido vendido às vezes em verduraria, em supermercado, porque ele tem sido usado para a gente lavar salada também. Esse mesmo componente você pode usar para deixar de molho os utensílios do bebê. É uma terceira opção, segundo o Ministério da Saúde, para que possa fazer a esterilização dos itens do bebê. Aí é uma questão de o que você acha melhor. Lembrando, independente da forma que você esterilizar, seja no fogo 15 minutos na fervura, seja nos aparatos micro-ondas, seja deixando mais de 1 hora lá no hipoclorito de sódio na concentração adequada, você na hora tem que tirar e secar virado para baixo, certo? Numa superfície limpa, um paninho limpo. Não é para você tampar enquanto tiver gotículas úmidas lá dentro, tipo, você tem uma mamadeira lá, ela tá úmida, você tampa com aquelas gotículas dentro, cria candidíase. Não faz igual a tia fez aqui, tá? A tia, que é a doutora Lu, né, na primeira filha, não sabia, não tinha estudado, tava voada, tinha esquecido, enfim, desculpa que você quiser, fui pro Hildes mesmo, errei, pisei no tomate. O que eu fiz? Eu tampei. Naquela época, na minha primeira filha, que eu não conseguia amamentar, eu usei por um tempo a mamadeira, até que eu fiz uma aula sobre maxilar e joguei fora as mamadeiras e fui pro copinho rapidinho. Mas enfim, eu usei por um tempo a mamadeira com a Gabriela. Pouco tempo, mas eu usei. E nesse tempo que eu usei, eu esterilizava e aí na hora de eu colocar para secar, eu tampei. E eu tampava com as gotículas lá dentro, ficava até um mofinho, sabe? Tipo um vaporzinho e umas gotículas. Isso causou candidíase na Gabriela, porque não pode tampar quando está úmido dentro. Tem que deixar secar destampado, virado para baixo. Quando estiver 100% seco,
Não é pra gente enxugar também com pano de prato. Quando estiver 100% seco, aí a gente vai colocar tipo num Tupperware e tampado e guardar. Não pode guardar úmido, não pode tampar úmido e não pode enxugar. Tem que deixar secar por si mesmo, tá? E aí aprendi sofrendo, né? Vendo a minha filha pegando candidíase, aí eu fui correr atrás e vi o meu erro. E aí eu aprendi e tô aqui para vocês não passarem por isso. Então esses são 3 métodos de esterilização possíveis, segundo o Ministério da Saúde. Preste atenção se você escolher o terceiro método, o hipoclorito, que é 1%, 2 colheres de sopa, 2,5% de concentração, é 1 colher de sopa para cada litro de água. E se você for fazer fervura, né, colocar na fervura, atenção, risco de queimadura. Não coloque nunca a panela nas bocas da frente do fogão, coloque sempre nas bocas de trás, nunca deixe o cabo virado para frente, sempre deixe o cabo da panela virado para trás, nunca mexa no fogo ou nunca leve o bebê no colo para você mexer ali no fogão, o risco de queimadura é imenso. Fogão, bebê no colo não combina, criança rodeando, água fervendo não combina. Tudo isso é um altíssimo risco de queimadura, tanto para o bebê quanto para você. Então use sempre as bocas de trás do fogão com as asinhas, sabe? Com aquele cabo da panela virado para trás. A gente acha que os acidentes nunca acontecem. Só quando acontece com a gente é que a gente vê que os acidentes podem sim acontecer em qualquer casa, inclusive na nossa.